Hoje vamos falar sobre a quinta fase da Copa do Brasil, né? Sorteio, não lembro exatamente que dia que exatamente foi o sorteio, mas foi esses dias. E sim, eu fiquei sabendo quando saiu o sorteio, mas agora eu tive uma ideia de vídeo de fazer alguns palpites sobre esses confrontos, né? Ver quem eu acho que pode passar, enfim, posso fazer de outros campeonatos também. Eu tô aqui com o sorteio, todo mundo aqui. Posso também tentar colocar na tela, acho que não sei se precisa também. Enfim, vamos ver o primeiro confronto: Atlético Mineiro e Ceará. Atlético Mineiro a gente sabe que é um time bem fraco, né, galera? Tipo assim, se a gente for falar dos últimos confrontos, o Atlético Mineiro tá bem mal. Só que tem times piores que ele, né? Tanto que não é ele que tá na zona do rebaixamento. Mas é um time que tá bem mal. Mas, considerando que o Ceará não é nenhum exemplo de time, eu acho que o Atlético Mineiro passa desse confronto. Grêmio e Confiança. Aqui já existe um abismo, né, galera? O Grêmio vem de uma fase até que boa, né? Não posso dizer que o Grêmio está mal, né? Então, o Grêmio acredito que passa do Confiança, né? Ok. Então, acredito que esse é o segundo confronto. Eu acredito que o Grêmio passa desse aqui. Ok. Botafogo e Chapecoense. O Botafogo, tipo assim, a gente for olhar os clubes que caíram aí nesse chaveamento e tudo mais, são clubes fracos, porque eles são clubes do outro pote, né? Pote A contra pote B. Então são clubes muito fracos. Se a gente for comparar, tipo assim, não são necessariamente os clubes fracos, mas assim, se você for comparar um clube com o outro, por exemplo, Botafogo tá mal, tá, mas de frente ao time da Chapecoense, né? Enfim, e assim, o Botafogo, agora ele tá sem o treinador, demitiu o Martin Anselmi, eu que sou portista, sei quem é o Martin Anselmi, eu sabia que ia dar errado, né? Então, aquela coisa que eu já previa, né? Porque o Martin Anselmi é um treinador extremamente ruim, então já esperava que não ia dar certo, mas considerando que é só no final de abril, eu acredito que o Botafogo já vai ter até um técnico novo. Não sei se vai ser bom, mas acho que dá tempo de ser estruturado até lá. Portanto, eu acho que o Botafogo passa nesse confronto aqui. Ok. Palmeiras e Jacuipense. Aí acho que não tem nem o que falar, né, galera? Dizer que o Palmeiras não vai passar estaria nóia, né, galera? Eu acho que se a Jacuipense passar, é o milagre do dia, né, galera? Então, Palmeiras passa. Santos e Curitiba. Cara, esse aqui é o confronto do time grande e ruim com um time pequeno que tá bem, né? O Curitiba ele não está mal, e o Santos está muito mal. Mas o Santos pode melhorar, o Curitiba pode piorar. É um confronto de clubes que são muito instáveis, né? Então, mas eu acho que aqui dá zebra, viu? O Santos está realmente mal. O Santos não consegue ganhar de ninguém, um time que perdeu do Inter. Então, eu acho sim que o Coritiba passa desse jogo. Eu acho que esse jogo não dá o óbvio. Cruzeiro e Goiás. Mais um time que vem mal, né, galera? No início do ano sempre tem muito time que tá mal, né, galera? O Cruzeiro, mesmo com investimento milionário, não tá nada bem. Mas, se eu for considerar no nível do Goiás, assim, eu ainda acho que o Cruzeiro passa desse confronto, tá? Ok. Vasco e Paysandu. E eu tô puto com o Paysandu. O Paysandu passou pela Portuguesa. Isso é um avião passando, que maravilha. O Paysandu passou pela Portuguesa na mão grande. Enfim, esse é um confronto equilibrado, até porque o time do Vasco não é bom, mas tem o fator Renato Gaúcho, que o Vasco tá muito bem. Então eu particularmente acho que o Vasco passa desse confronto aqui. Bragantino e Mirassol. Esse é um confronto bem equilibrado aí, dois times paulistas, né, galera? Que se eu for falar do momento assim, se a gente fosse comparar com o ano passado, o Mirassol tá uma Libertadores, né? É a coqueluche do momento, né?
Só que a realidade é que o Mirassol tá muito mal, muito mal. Então, assim, considerando que o Bragantino tem a vantagem de decidir em casa, né? E tudo mais. Então, eu acho que nesse confronto aqui passa o Bragantino. Ok, Atlético Paranaense e Atlético Goianiense. Mais um confronto de um time assim. Quando o Atlético Paranaense, eu acho que o Atlético Paranaense está razoavelmente bom. O Atlético Paranaense massacrou o Botafogo. E então, assim, eu acho que o Atlético Paranaense vem numa fase melhor. E é o que eu falei: o Atlético Paranaense decide em casa. Então, eu acredito que o Atlético Paranaense passa. Fortaleza e CRB. Esse eu acho que é o melhor confronto, tá, galera? Em questão de que eu poderia dizer equilíbrio. Porque são dois clubes da mesma divisão, no mesmo nível técnico, eu diria. Eu diria que o Fortaleza tem mais camisa, então eu aposto o Fortaleza. Mas olha, esse é o confronto mais equilibrado. Eu não tenho um palpite muito bem informado. Eu pedi até que vocês palpitassem, porque realmente esse aqui, esse aqui é bem difícil mesmo. Corinthians e Barra, aí tem que passar, né, mano? Aí tem que passar, senão a gente vem aqui e acaba com os caras, né, galera? Então, aí se o Dorival ainda tiver no time, nem sei se vai estar. Aí se o Corinthians cair pro Barra, então é pra fechar o time, né? Então, depois vamos fazer um corte aqui se o Corinthians cai pro Barra, mas a realidade, galera, é que o Corinthians não pode perder pro Barra, né? Então, assim, na minha opinião, o Corinthians passa. Flamengo e Vitória. O Flamengo vem aí do novo treinador, né? O português Leonardo Jardim, né? Enfim, também acho que passa, acredito que passa o Flamengo. Poderia até dizer a vitória de uma primeira divisão, não podemos dizer que não é tão ruim assim. E acho que de qualquer forma o Flamengo passaria, mas ainda assim, o Flamengo vem extremamente superior, então para mim o Flamengo passa. Bahia e Remo. Remo massacrou o Bahia, né? Primeira vitória do Remo, eu acho que aqui é a chance do Bahia dar o troco, né? O Bahia muito superior ao Remo, né? Então eu acredito que apesar desse massacre no Campeonato Brasileiro, que deste confronto aqui o Bahia passa. Acho que o Bahia dá o troco no Remo. Fluminense e Operário. Fluminense está lá em cima nas tabelas, então assim... o Operário, assim, campeão paranaense, né? É um time interessante sim. Não chegou na quinta fase à toa, mas eu acho que esse o Fluminense passa. Internacional e Atlético. Cara, se o Internacional pegasse um time um pouquinho melhor, acho que ele nem passava, viu? Porque o Internacional também tá uma draga. Mas é o Atlético, né? Então, eu acho que deste confronto aqui o Internacional passa. E por último, vamos para São Paulo e Juventude. Confronto aí que o São Paulo também com o Roger Machado, né? Que o Palmeiras, quem fez o gol foi o Curupira, né? Que foi o outro pé contrário, né? Enfim. Brincadeiras à parte, né? São Paulo aí vem com esse novo treinador. Provavelmente o presidente de São Paulo, sei lá, o diretor técnico, sei lá quem tava muito nóia quando contratou o Roger Machado. Mas enfim, considerando que o São Paulo vai até bem contra time pequeno, eu acho que Juventude, olhando a Copa Sul-Sudeste, já perdeu os dois jogos, inclusive pro Novo Horizontino em Caxias. Então eu acho que esse confronto dá São Paulo. Então acho que a única zebra mesmo que eu palpito mesmo é que o Santos cai pro Coritiba. Essa é a única que eu acredito. Claro que pode ter alguma outra zebra aí, também o Santos pode passar, mas no geral os meus palpites são esses. Enfim, né, galera? Vídeo aí sobre os palpites, né? Claro que eu espero que o Coringão seja o campeão da Copa do Brasil, né? Não sei se vai ser. Defendemos o título, né? Nossa estreia, né? Porque agora mudou o formato, né? Os times grandes, né? Times grandes não, times da primeira divisão estão entrando na quinta fase, né, galera? Então todos os 20 estão entrando na quinta fase. Vão se juntar com os 12 classificados da quarta fase. Então o Corinthians está aí estreando, né? Então, claro que pro nosso Coringão é o foco aqui, né? Mas acabei trazendo os palpites. Enfim, galera, no mais é isso. Falou.